Amém? Vamos dar sequência às nossas abordagens em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia que ficava cerca de 60 quilômetros a sudeste de Sardes. Eu estou dando essas referências para deixar claro que eram igrejas reais, não eram fictícios, não eram parábolas. Né? Estou dando essas referências para saber que de fato eram igrejas físicas, né? Não denominação como a gente entende nos dias de hoje. Eu já disse em outras abordagens que esse negócio de denominação surge propriamente dito em meados dos anos 320 depois de Cristo, né? Que é quando Teodósio sistematiza a religião romana. Por isso que o pessoal diz que a igreja católica é a primeira igreja. Não, pode ser a primeira denominação. A igreja, à luz da Bíblia, está sujeita a Cristo, né? E as denominações evangélicas, elas surgem a partir... As protestantes surgem a partir da Reforma Protestante. E as denominações evangélicas, elas surgem ali em meados dos anos 1900, com o movimento ecumênico protestante. Em 1902 é que o movimento chega no Brasil. E é inadmissível que igrejas evangélicas se achem, né? A igreja mais antiga, milenar e coisa e tal. É complicado. O evangelho, por sinal, chegou aqui no Brasil muito atrasado, né? Muito tempo depois. E não foi em 1910 não, viu, pessoal? Não foi em 1910 não. Mas mesmo assim ainda chegou muito atrasado. 1910 é o ano em que Cunhavingre e Daniel Berg chega ao Brasil. Mas não foi nessa época que o evangelho chegou no Brasil, não. Preste atenção. Então, irmãos que se gabam aí achando que suas denominações são é a igreja. Precisa rever a história, precisa rever a doutrina, precisa rever os usos e costumes, precisa rever a atualidade, precisa rever um monte de coisa. Mas como não estamos aqui para macular denominação nenhuma, só deixando claro isso, que o que falta em nosso meio é muita informação. Ainda ontem eu peguei o ônibus e era um servo de Deus que estava dirigindo e ele, pastor, fica aqui conversando. Fiquei conversando com ele. E em meio às conversas, uma das coisas que eu disse a ele, que eu sempre digo nas minhas abordagens, é que quando o crente lê Bíblia e ora, o crente tem sempre o que dizer. Porque tem obreiros que são pegos aí para dar uma palavra e diz, eu não estava esperando, que despreparado. Não, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não é fácil, tem que estar preparado. Estou falando só para quando Jesus vir buscar a igreja, não. Tem que estar preparado, como disse Pedro, para responder à asa da esperança que é em nós.
Tem que estar preparado para ministrar a palavra, dar uma palavra na hora que for acionado. Tem que estar. Mas para isso tem que ler, tem que procurar conhecimento. Né? E ler Bíblia é um dever de todos nós. Procure ler mais a Bíblia, meu irmão. Procure ler mais a Bíblia, meu irmão. Amém? Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, as que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amados? A igreja de Filadélfia, ela é igreja, digamos assim, salva, né? Dessas 7 igrejas que são pontuadas entre centenas da época. Voltando a dizer que essas igrejas eram reais, como já disse no começo, mas elas são separadas para pontuar traços de personalidade, de comportamento, da relação com o divino, de todos nós cristãos, seja como coletivos, ou coletivo, que a igreja fala de coletividade, ou como individualidade. Como eu já disse, a nossa subjetividade, a nossa individualidade. Eu sou eu, você é você. E essas cartas, elas representam esse comportamento de todos nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então temos aqui uma igreja que era fiel ao Senhor, glória a Jesus. Era uma igreja que recebe do Senhor o louvor, uma igreja que agradava ao Senhor pelo simples fato de guardar
a sua palavra. E mesmo tendo pouca força, não negava o nome do Senhor. Não negou o nome do Senhor. Né? A gente percebe que quem continua falando é o Senhor Jesus. Lembrando que Jesus é Deus. Jesus não é uma segunda divindade. Jesus é Deus em forma humana. Por isso que diz que é o santo verdadeiro, que tem a chave de Davi. A chave é símbolo de autoridade. O que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Ou seja, o que Jesus faz está feito. Ninguém pode desfazer o que ele fizer. Ele é soberano, ele é supremo. Enquanto muita gente tem costa quente, ele é fogo todo. Aleluia. Se tu fala da soberania, da grandeza, essa identidade aqui do versículo 7 é uma referência à supremacia do Senhor, à deidade de Cristo, sua autoridade. Ele é aquele que é sobre tudo e sobre todos. Ele é grande. Ele é soberano sobre a terra, como diz o poeta, sobre os céus ele é Senhor, absoluto. Aleluia. O Senhor é absoluto, o Senhor é suficiente. Deixa eu dizer isso. Jesus é suficiente. O nome de Jesus é suficiente, a presença de Jesus é suficiente. Precisamos crer nisso, abraçar isso, viver dedicado a isso, defender isso, crendo, pregando, confiando nisso. Jesus é suficiente. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Amém? Jesus é suficiente. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja de Filadélfia, ela tinha essa relação com ele, por isso que ela não o negava. Ela não dava as costas para ele, ela não desistia dele, ela não esmorecia na sua relação com ele, porque ele é suficiente. Ele significava muito para a igreja de Filadélfia, para a coletividade de Filadélfia, para a individualidade de Filadélfia. Por isso que mesmo tendo pouca força, ela não negava, porque Jesus lhe era suficiente. Jesus significava muito para a sua vida. Porque quando Jesus significa para nós muita coisa, ou tudo, a gente não pensa em desistir dele, em abandonar ele, em trocar ele por seja lá o que for, por seja lá quem for. Quando Jesus é suficiente, a gente procura se aproximar mais dele, estreitar a relação com ele, buscá-lo mais. A gente procura ser-lhe agradável. A gente procura fazer a sua vontade. Quando Jesus é suficiente para uma pessoa, o sangue pode dar na canela. Ela não abre mão dele por nada, nem por ninguém. Quando Jesus é suficiente, a gente não pensa em desistir dele.
Aí eu pergunto para você que está me ouvindo agora, para você que está me assistindo, o que é que Jesus significa para você? O que é que Jesus significa para você? Não é? Ao ponto de você pensar em deixá-lo, e há um montante de gente que já o deixou, não serve, não o louva, não o adora, não o busca, não procura ser-lhe agradável. O que é que Jesus significa para você, meu irmão, minha irmã? O que é que Jesus significa para nós, irmãos? Eu tenho dito, nessa época de polarização política que a gente tem vivido muito no Brasil, o que é que Jesus significa para essa turma? Que se mete nessas demonizações e nessas divinizações humanas. Se Jesus fosse defendido por essa turma de polarização política, como a turma defende seus preferidos, o Evangelho estava ganhando muito mais. O Evangelho estava ganhando muito mais. O reino de Deus estaria ganhando muito mais. Se as pessoas determinassem não matar, mas a morrer por Jesus. Não matar, mas a morrer por Jesus. Não matar por Jesus, porque Jesus não quer que ninguém mate ninguém. Já citei aqui que quando os samaritanos rejeitaram Jesus e João disse: se eu quero que façamos que nem Elias, peçamos fogo do céu a matar essa turma. Aí Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Eu vim salvar a alma dos homens, não destruí-las. Entende? Não devemos matar em nome de Deus. Não devemos, como eu disse na abordagem que fiz da igreja de Sardes, ser tiranos na fé. Nem na fé, nem fisicamente. O que é que Jesus significa para nós? Para a igreja de Filadélfia significava muito, mesmo tendo pouca força. A pequenez da força está por se tratar de seres humanos. Por se tratar de seres humanos. Quando Jesus disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Eu quero corrigir aqui um erro histórico, que a igreja não era dirigida por Paulo em Jerusalém, por Pedro em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era dirigida por Tiago. Quem tinha o primado da igreja de Jerusalém era Tiago, não foi Pedro. Então Pedro não pode ter sido nunca o primeiro papa. Outro detalhe: a igreja não foi edificada sobre Pedro. Quem era Pedro para a igreja ser edificada sobre isso? Se a igreja tivesse edificada sobre Pedro, aí tu estava ferrado. A igreja está edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Mas quando ele diz: Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja, o Senhor estava dizendo que a igreja seria exatamente essa estrutura humana que era Pedro, de carne e osso. Porque a igreja somos nós, não são as paredes. A igreja seria igual Pedro, cheio de defeitos, mas cheio de virtudes. A igreja seria igual Pedro. O comportamento dele retrata a maioria de nós, não é? Retrata muito da nossa relação com o divino. Tem hora que a gente parece que vai entrar no céu com tripa e tudo, e tem hora que parece que o céu está de bronze. Tem hora que a gente está: eu vou contigo, Senhor, para onde tu for. Tem hora que a gente está: eu não conheço esse homem. Tu és um deles? Não, Senhor, não.
Não, tu parece que não. Entende? Tem hora que a gente está querendo arrancar a orelha de alguém para defender Jesus. Mas tem hora que a gente está negando ele. Não é? Então, a igreja não é firmada sobre o apóstolo Pedro. A igreja é essa estrutura humana que era Pedro. A igreja somos nós, seres humanos, não são as paredes. A igreja somos nós. Por isso que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, porque é um composto de seres humanos. E nós fomos feitos menores que os anjos. Mas mesmo tendo pouca força, mesmo passando por adversidades, porque observemos, a igreja passava por momentos difíceis. O que seria reverberado para uma outra situação mais adversa, para a igreja de Filadélfia. Que não temos um relato preciso do que historicamente aconteceu nessa época, mas algo bem semelhante que acontecerá na grande tribulação. E o que acontecerá na grande tribulação, pastor? Na grande tribulação, acontecerá a ira de Deus sobre os ímpios. Na grande tribulação, a ira de Satanás será muito grande contra os fiéis. Na grande tribulação, os homens ímpios e a perseguição por parte do anticristo afetarão as pessoas que não se dobrarem perante ele, que não receberem o sinal da besta. Os cristãos em Filadélfia viviam ladeados por essas situações, por esse clima. Os cristãos em Filadélfia viviam ladeados por essas circunstâncias. O Senhor chama esse conjunto de adversários de sinagoga de Satanás. Sinagoga era um lugar conhecido dos judeus, porque, primeiro, as sinagogas surgiram na época do cativeiro assírio, bem como do cativeiro babilônico, porque quando o povo de Israel, no Velho Testamento, era vencido, uma das estratégias dos adversários era tirar o povo de suas terras e levar para as suas terras como vencedores, para desaculturar o povo, o povo perder a língua, os costumes, perder a sua fé, a sua crença. Era para desaculturar o povo em todos os sentidos e aspectos. O povo de Israel, mas
conhecido como povo de Israel, né? E o judeu, né? Dependendo de como a gente queira tratar deles. Porque judeu é referência à tribo de Judá, que era a tribo proeminente do Reino Sul. Israel é o conjunto das 12 tribos, mas é o nome dado às 9 tribos que ficaram no Reino Norte. A princípio eram 10, mas a tribo de Levi depois se desvencilha do Reino Norte e vai para o Reino Sul. E aí o Reino Sul é constituído pela tribo de Judá, Benjamim e Levitas, e o Reino Norte fica com as 10 tribos. Isso depois de um tempo. E o Reino Norte é chamado de Israel. Mas Israel é o conjunto das tribos. Hebreus, por conta de Abraão. Né? Pois bem, as sinagogas, elas surgem nesse período de cativeiro, que era para o povo manter-se juntos, manter a sua cultura, manter a sua linguagem, manter seus costumes, manter sua fé. Quando termina o cativeiro, ou os cativeiros, principalmente o babilônico, as sinagogas continuam existindo para ser centro de conversas, de debates, de reuniões, para tratar questões cíveis, questões teológicas, enfim. É como deveriam funcionar as unidades comunitárias, né? Sinagogas servem para isso. Então, era um ambiente de pensamento, era um ambiente de onde partiriam as estratégias funcionais, né? Então, sinagoga de Satanás é onde o diabo atuava. Era onde o diabo atuava, na mente das pessoas. A igreja de Filadélfia era ladeada por pessoas com pensamentos malignos. Se diziam judeus e não eram. Se diziam judeus e não eram. E a pior coisa que tem é a falsidade ideológica. É você cair na mão de um médico que não é médico. Acaba se diz médico que não é médico. Você cair na mão de um profissional que não é o profissional que diz ser. Está roubando a sua consciência, está roubando, enganando você, está roubando seu dinheiro, está comprometendo a sua vida, se for em termos de saúde, está comprometendo a estrutura, se for um engenheiro, um pedreiro, está comprometendo o funcionamento do seu carro, a sua vida, porque está se dizendo mecânico que não é mecânico. Entende? Está lhe enganando. Está comprometendo a sua existência, sua sanidade em todos os sentidos e aspectos. Gente ruim. Quem faz isso é gente ruim. O negócio é causar dano. O negócio é prejudicar. A igreja de Filadélfia vivia ladeada por gente assim. A igreja de Filadélfia vivia ladeada por esse ambiente. Vivia contextualizada nesse ambiente, nesse clima de perseguição. Porque quando você procura agradar a Deus, o que não falta são levantes. Levantes de pessoas que ficam dizendo: só quer ser, fulano só quer ser. Só quer ser o santo, só quer ser a santa. Só quer ser o sabido da palavra, só quer ser a sabidona da palavra. Só quer ser o vai para o céu com tripa e tudo, não é? Fica lhe provocando para fazer você perder a paz, para fazer você perder o foco,
para fazer você sair do controle. Esquece que está lidando com gente. Esquece não, sabe que estão lidando com gente da mesma estrutura. Porque a paciência de todos nós é muito limitada. A mente humana, ninguém vem subestimar a mente humana não, porque o que a gente tem visto, inclusive, nos últimos dias, é terrível, que a gente fica pensando, mas rapaz, fulano teve a capacidade de fazer. Mas rapaz, quem diria, né, rapaz, que fulano faria isso? Não subestime não. Então não é fácil. Tem que ter muita determinação. Tem que ter muita resiliência. E isso tudo a igreja de Filadélfia tinha por um motivo. Jesus era o centro das suas atenções. Inclusive, na conversa que eu disse, estava tendo com o irmão, na carona que ele me deu ontem, tratamos de muita coisa, né? Foi uma conversa bacana. Uma delas foi que eu também dizia isso. Estamos precisando ter consciência de que devemos estar na presença do Senhor. Como eu disse agora, nessa abordagem, Jesus é suficiente. Porque a gente estava conversando e o irmão tratava do assunto que o pessoal nos dias de hoje quer movimento, é oba-oba. Né? E aí, tratando do assunto que eu já tenho ministrado esses dias, os nossos louvores estão muito nessa horizontalidade e nós precisamos louvar mais hinos em uma verticalidade, ou seja, adorar mais ao Senhor, hinos que exaltem mais ao Senhor, e não hinos que massageiem o ego, e não hinos que fique querendo agradar as pessoas, consolar as pessoas. Observe que mais do que nunca em nosso tempo os hinos são muitos nessa horizontalidade. É para tu o hino é para você, o hino é para mim, o hino é para os irmãos, o hino é para a congregação. E tome bênção, e Deus vai tomar providência, e Jesus vai fazer isso, aquilo, outro, não é hoje, mas vai ser amanhã, e coisa e tal, essas coisas. E está faltando mais o que? Adoração. Está faltando mais adoração em nossas celebrações. Nós, como indivíduos, precisamos adorar mais ao Senhor. A igreja de Filadélfia entendia isso, porque Jesus lhe era suficiente. E isso a ajudou. A vencer. Isso a ajudou a guardar a palavra do Senhor. Isso a ajudou a guardar a palavra do Senhor. Aleluia. Isso a ajudou a não negar o nome do Senhor. Porque o Senhor lhe era suficiente. Lhes era suficiente. Entendendo que fala de coletividade. E o Senhor é recíproco. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A hora da tentação é referência àquela tribulação que eu falei agora há pouco. Da qual o Senhor promete também livrar a igreja. Dos dias mais terríveis, dos dias mais difíceis. Eu sei que não está fácil, não está bem, as coisas não estão boas, porém, amados, coisas piores virão. Coisas piores virão. Mas o Senhor promete livrar a igreja de Filadélfia, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que não negam o seu nome. Aleluia. O Senhor se compromete em ser recíproco
com os que se relacionam com Ele por tê-lo como suficiente. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é referência à vida eterna. E uma vez arrebatados, uma vez ressurretos, estamos eternamente garantidos. Por isso que seremos como coluna no templo de Deus, que nunca sairá. É importante dizer isso, que só está salvo para sempre depois de ressuscitado, se tiver morrido com Cristo, e depois de ser transformado, se estiver vivo por ocasião da volta de Jesus. Porque enquanto estiver nessa estrutura física, não há salvação para sempre. Tem que haver esforço da nossa parte. Tem que haver determinação da nossa parte. Amém? Porque esse movimento de salvo, uma vez salvo para sempre, nesta estrutura física humana, não tem fundamento. Somos vulneráveis, né? Somos corruptíveis, temos pouca força. Mas se olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, se nos relacionarmos com Ele, tendo o suficiente como Ele é, aí receberemos do Senhor, aleluia, esse retorno, essa bênção de também, aleluia, ser guardado, ser poupado, ser salvo por Ele. O que é que Jesus significa para você? Responda não só em palavras, mas em atitudes a partir deste momento. Amém? Mais do que nunca a partir deste momento. Se esta palavra não mexeu com você, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se essa palavra mexeu com você, lhe impactou, lhe trouxe consolo, exortação e edificação, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.